Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso quadro ABTech. Nesse quadro, nós falamos tudo sobre tecnologia aplicada para o mercado farmacêutico, especificamente farmácias com manipulação. Que é a Alana Bezerra, sou diretora da AB Consultoria Farmacêutica. Aqui é o Jorel, consultor técnico na AB. E esse é um quadro patrocinado pela Prime Software Soluções Inteligentes. Vou deixar aqui um QR Code na tela para você entender mais sobre esse sistema que agrega tanto nesse setor. Gente, o tema de hoje é um tema sensacional que eu amo abordar. Sabe por quê? Porque ele está diretamente relacionado às vendas. E a gente sabe que uma farmácia não dá para sobreviver sem vendas. Então, nós vamos falar sobre, Jorel, Descomplicando orçamentos de manipulados. Então, quer ter um orçamento mais agilizado? Quer entender, você que não está ainda nesse mercado, vai abrir uma farmácia com manipulação ou deseja ingressar para esse mercado, você quer saber mais como funciona o processo de gerar orçamentos? Fica até o final que a gente vai ter nós teremos muitas demonstrações práticas aqui para você. E você que quer otimizar aí teus processos na equipe de vendas, também vai ser, com a equipe de vendas, também vai ser muito importante que você consuma esse vídeo até o final. E se você não está inscrito nesse canal, se inscreve agora, deixa o teu like, compartilha para o teu colega farmacêutico, para o dono de farmácia, para a tua equipe, que tem muito conteúdo bacana por aqui. Semanalmente nós publicamos vários vídeos, então esse é o local certo para você. Vamos lá, Jorel! Vamos começar. Então, para você que está começando nesse mercado magistral, que quer entender, às vezes fica perdido como que as coisas chegam, como é que as coisas funcionam, né? Aqui tem uma forma bem didática de mostrar para vocês esse ciclo que acontece na farmácia com manipulação, tá? Então, tudo começa com uma prescrição, né? Que chega na farmácia com manipulação, né? Sim, você não pode ser da farmácia que sobrevive do vento. Tem que chegar prescrição, tem que chegar receita, ou você tem que gerar uma demanda interna, tá? Mas o fato é que para você gerar uma produção de um produto, tem que chegar ali uma pressão para você fazer orçamento, seja internamente do farmacêutico que atua na farmácia, seja externamente de prescritores. Isso, né? E a partir dessa demanda é que já se tem um atendimento e que vai se ter uma venda, né? Então, essa informação que é a prescrição, que é essa necessidade, né? Às vezes nem chega a ser uma prescrição, oi, eu preciso de um creme para isso, né? Ela vai chegar no atendimento e vai se gerar o orçamento. Então, do momento, nesse ponto onde a gente divide o que entra na farmácia e o que não entra na farmácia. Só entra na farmácia o que é orçado, o que é aprovado, o que é comprado de fato, né? E eu costumo falar, Jorel, que esse é um ponto crítico. Por quê? Porque uma vez que o paciente chega na farmácia, envia o receituário via WhatsApp e a farmácia demora para responder ou o atendimento é fraco, ele não prossegue com o atendimento. Então, o concorrente que responde rapidamente, prontamente, vai sair na frente. Sim. Então, é importante que você tenha uma clareza muito grande sobre esses processos. E esse é o objetivo principal do vídeo. Nós já temos na realidade, nós vamos citar várias referências aqui para vocês, né? Nós já temos um vídeo, inclusive, sobre como evitar falhas de orçamento. Sim. Também vai ficar aqui na descrição. E exemplos de orçamentos mais específicos, mas com esse vídeo você vai ver o contexto geral. Mas vamos lá, Jorel, uma vez que o orçamento é aprovado, o que é que acontece? Aí o orçamento deixa de ser somente um orçamento, ele vira uma fórmula, né? Ele vira ali uma ordem de produção, que a gente chama. A gente vai ter duas informações técnicas para os técnicos de laboratório produzirem esse medicamento. Então, ele é encomendado para ser manipulado, ele é recebido, né,
ele sai da farmácia, ele vai para o cliente, para esse paciente, né? Se ele gostou, né? Se ele tem uma boa experiência com esse teu produto, ele vai aumentar a credibilidade, né? No caso, ele vai acreditar mais na farmácia, né? A gente só volta se a gente gosta daquele produto. E, consequentemente, no passar do tempo, você vai fidelizando e isso faz com que eles retornem. É um ciclo. E por isso que é um ciclo, né? Fidelização do cliente, né? Exatamente. Então, um processo que inicia no orçamento tem tudo para gerar fidelização no teu cliente. E, Jorel, você fala um ponto muito importante, né? Você falou em experiência do cliente. A experiência do cliente, ele começa onde? No primeiro contato No que ele faz com a atendimento. farmácia, né? No atendimento, no orçamento, ao receber um orçamento, a fazer a compra, né? Então, o ato de fazer a compra. Então, até como você está fazendo nessa venda, por exemplo, ainda hoje eu percebo que tem farmácias que não trabalham com link de pagamento. Isso gera transtorno para o paciente, por quê? Para o cliente, no caso. Por quê? Porque ou ele tem que estar em casa, se ele quiser passar na maquineta, ou ele tem que ir até a farmácia, um exemplo. Então, assim, primeiro ponto que tem que ficar muito importante para você é que, uma vez que você tem clareza sobre o impacto que uma boa agilidade no orçamento vai causar na experiência do cliente, vai ser essencial para a fidelização do teu cliente final, certo? E hoje em dia tu falou aí dessas dois pontos de ir lá pessoalmente ou então a máquina. Hoje em dia a agilidade das coisas, a facilidade do digital entrou na vida das pessoas. Então, se você está numa farmácia, você é dono de uma farmácia que já tem aí décadas de funcionamento e ainda não implementou isso, você pode ficar para trás dos seus concorrentes que começaram agora, por exemplo. Isso é um diferencial que um público mais jovem vê como uma oportunidade de comprar. Eu vou comprar lá porque eu consigo pagar daqui do trabalho sem precisar ir lá. Perfeitamente. Né? E, assim, né, nós falamos desse ciclo, mas se você também está realmente começando, pode-se ter algumas dúvidas no quesito o que é uma prescrição manipulada e o que é uma prescrição industrializada. Né? Existe essa diferença, né? É um pouco mais sutil, né? Precisa-se realmente de treinamento, de experiência, né? Que você vai adquirindo com o tempo, mesmo que a gente treine, a gente treina. Ou esse negócio que treina, né? Principalmente nós aqui, a B, fazemos muito treinamento com farmácias que estão iniciando, né? E aí eu faço vários testes, vários exemplos de formas farmacêuticas diferentes, né? E mesmo assim, com o passar do tempo, aparece coisa diferente, aparece coisa que eu não expliquei, né? Então, o estudar o que é uma prescrição manipulada é um negócio constante, né? Não é algo pontual. Né? É um mercado muito dinâmico, Isso. né? Então, você está ali manipulando várias formas farmacêuticas e do nada surge aí uma cápsula em cápsula, uma goma, um chocolate, enfim. Mas o que eu sempre defendo, Jorel, é que você tem que aprender a fazer o arroz com feijão bem feito. Sim. E o teu processo estando redondinho, de gerar orçamento, o que vier depois você pode, né? O que vier de diferente você pode contornar rapidamente. O fato é que, concordo totalmente com você, Jorel, passar um orçamento de um produto de caixinha ali no balcão, como funciona em drogaria, é totalmente diferente, né, de você passar orçamento de um produto manipulado, né? São prescrições personalizadas, né? O produto, como você pode ver aí na imagem, vai com o nome do paciente, o nome do prescritor, o nome da farmácia que está manipulando. Vai detalhadamente, não tem um nome comercial aí no rótulo, vai a formulação de forma detalhada, a posologia. Então, é um produto específico para aquele paciente. E fazer um orçamento, né, requer alta responsabilidade. Por quê? Porque uma vez que você
falha no orçamento ou demora para fazer esse orçamento, né, acaba prejudicando aí o percurso da venda da farmácia e também, né, pode até dar prejuízo, né, para a farmácia, ou pode perder o cliente por ter passado um valor mais elevado do que seria, tá? Então, atenção dobrada quando se fala em orçamento de produto manipulado. Isso. E falando nosso ponto aqui é manipulação, então vamos falar exatamente da prescrição manipulada, né? Quais são as informações que precisam ter, né? Primeiro de tudo, né, o nome do prescritor e o registro no conselho, né? Seja ele CRM, CRN, CRF, né? Então a gente precisa dessas duas informações, que também existe na prescrição comum, né, para drogarias. O nome do paciente / cliente, né? E aí onde começam os diferenciais, né? Na farmácia com manipulação, nós não temos um nome fechado de uma marca, né? A farmácia com manipulação, ela elabora uma fórmula com vários ativos, tá? Então, o prescritor, ele prescreve o nome do ativo, né? Então, não é, por exemplo, Tylenol, né? É paracetamol, é o nome do ativo, né? Por exemplo, o C2, ele é um nome, é uma marca do colágeno, mas não dá para prescrever só o C2, né? Ele tem que prescrever o C2 40 miligramas. Um outro exemplo, Move, é um nome comercial da matéria-prima. Da matéria-prima, boas velhas errado, mas ele tem que colocar o nome da matéria-prima e a concentração, né? Então, tem que vir muito bem descrito, né, a formulação, que consiste nome dos ativos, concentração e unidade de medida, assim, fundamental. Isso. É base, né? E por último, assim, é uma informação que também tem no produto industrializado, mas que não necessariamente o prescritor ele especifica isso na prescrição, que é a forma farmacêutica, né? Do mesmo jeito que no manipulado tem comprimido, cápsulas, num produto industrializado tem também, mas existem algumas formas que são bem mais comuns e saem mais na manipulação. Então é interessante ele deixar bem claro qual é a forma farmacêutica. Porque eu posso inserir um ativo em uma cápsula, em uma cápsula convencional, em uma cápsula sublingual, em um filme oroexpressivo, entre várias outras formas, Isso. né? E, por último, dose posologia, né? E aí eu acho que é o grande diferencial onde a gente consegue fazer a dose posologia que o prescritor prescreve especificamente para você. Então, não é para sobrar cápsulas, não é para faltar cápsulas, é a quantidade exata. Exata. Então, por exemplo, ontem mesmo eu fui na nutróloga, né? E ela falou, Alana, eu vou prescrever logo para 60 dias, né? Então, o meu tratamento já vai ser ali suficiente até eu retornar para a próxima consulta. Não vai ser necessário eu comprar 2 potes, né? No caso, se for cápsula, ou 2 frascos. Então, é um grande diferencial, né? De um produto manipulado, e é um ponto de atenção quando você vai fazer orçamento, é realmente a quantidade, porque não existe uma quantidade padrão. Pode ser o tratamento para 14 dias, um tratamento para 30 dias, um tratamento para 60 dias, inclusive. Fica até o final, porque a gente vai fazer uma demonstração prática e a gente vai mostrar para você que, partindo da pressão, a gente muitas vezes, a partir daquela posologia, nós calculamos ali a quantidade suficiente para aquele tratamento do produto, certo? Tem prescritor que já deixa definido ali, 60 ml, mas pode ser que não, pode ser que ele deixe ali em aberto até o final do tratamento. Existem algumas especificações como o uso contínuo também, que é um ponto de atenção. Então, para o paciente ele deve pegar todo mês na farmácia, ou você pode já sugerir que ele leve ali para 60 dias, já que é uso contínuo, até para 90 dias, tá? Sim. Então, essas informações gerais que contém em uma prescrição vai ser fundamental, né? Uma boa interpretação para que você faça um excelente orçamento.
Isso. Exemplos, né? É sempre bom trazer exemplos. Aqui nós temos uma fórmula líquida, né? Melatonina, 3 miligramas por ml, produzir 60 ml. Então ele já determinou ali A quantidade. isso, né? Um outro diferencial dessa fórmula aqui é que ela é uma posologia, ela tem duas posologias, né? Então nele tem um primeiro momento, que é dar 0,5 ml à noite por 15 noites, e depois, né, tomar 1 ml à noite, depois isso vira uso contínuo, né? Então é um mesmo produto que vai ter duas formas de utilizar, duas posologias diferentes, tá? Então é uma característica de alguns produtos manipulados essa possibilidade de doses diferentes em um mesmo produto, né? Excelente. Aí, só para complementar, se ele não tivesse colocado 60 ml, o que é que você poderia ter feito? Você poderia calcular a quantidade suficiente para 0,5 ml, uma dose de 0,5 durante 15 noites, né? Então, 0,5 vezes 15 seria 7,5. E 1 ml após os 15 dias. Os 15 dias, né? 1 ml. Então, para 30 dias, por exemplo, caberia ali 7,5 mais 15, 22,5. Você não colocaria 22,5, você pode colocar aí 30 ml. Só que, como ele colocou uso contínuo, 60 ml você já vai saber que vai dar aí para pelo menos 2 meses. Sim. E já colocar ali no CRM, que a gente vai te mostrar no final, a observação para você entrar em contato com o cliente ao final de 2 meses. Então vamos para mais um exemplo, né? Agora a gente tem umas fórmulas um pouquinho mais complexas. Escolheu bem, hein, Jerry? A primeira fórmula é um pool de probióticos, né? Então tem ali alguns lactobacilos, bifidobactérios e streptococcus. Como são micro-organismos, eles estão na unidade de UFC, né? E o que seria o UFC, né? Vamos colocar aqui algumas opções, vamos fazer um joguinho rápido. Silvio Santos. Jogo do milhão, tempo! Primeira opção é Ultimate Fight Combat. Segunda opção, Universidade Federal do Ceará. Ou terceira opção, Unidade Formadora de Colônia. Qual é a opção certa? Sim, acertou! Unidade Formadora de Colônia. Gente, brincadeiras à parte aqui, mas se você não treina bem no teu time, né, eles não vão entender, eles não têm a obrigação de entender, né, o que significa o UFC. E o sistema, ele tem que estar bem padronizado, parametrizado para converter essas unidades de medida. Sim. Então, sim, a sua vendedora, ou na realidade não, a sua vendedora ela não vai precisar converter e nem o farmacêutico converter ali na hora, na mão, para fazer orçamento, tá? Então, o sistema ele já deve fazer esse cálculo da correspondência para a unidade de medida. Para grama, né? Para ele conseguir pesar. Essa fórmula aqui até que tá fácil, porque são todas em 1 bilhão, né? A maioria dos sistemas já padroniza como 1 bilhão com a unidade básica, vamos dizer assim, e aí você só coloca 1. E quando vem 1 milhão, né, 100 milhões, 200 milhões, ou então 0,5 bilhões, né, você precisa também treinar eles para essas diferenças que tornam a fórmula um pouquinho mais difícil de ser colocada em um orçamento, tá? Excelente. Um ponto interessante aqui também, ó, é que ele não amarra o tempo de tratamento. Sim. E não coloca o número de cápsulas. Nesse caso, o que é que eu recomendo? Eu recomendaria você colocar para 30 dias, a não ser que o paciente ele fale, não, eu quero para 60 dias, né? Mas é que ele não amarrou o tempo de tratamento. Às vezes eu até sugiro, olha, essa quantidade aqui eu consigo fazer 30, 60, o que você prefere? Eu dou logo os 2 orçamentos para ele. Né? Excelente. Que é ele que escolhe. Perfeito. A segunda fórmula, né, ela é um pouco enigmática, vamos dizer assim, né? Aqui eu tenho alguns ativos, né, alguns suplementos, e ali embaixo tem recipiente que é SP uma dose, tomar uma dose antes
do treino. Enigmático foi ótimo. É porque ele não, esse prescritor ele não colocou Não se é uma amarrou. cápsula, ou qual é a forma farmacêutica. A gente presume que seja um pó porque ele usou o nome recipiente. E pela quantidade, se nós somarmos aí, transformando tudo em grama, vai dar 2 gramas, vai dar 2 gramas e 3, né? Isso não cabe numa cápsula, então provavelmente ele está pensando isso em um sachê, tá? Então, é uma informação que ele não colocou a forma farmacêutica, mas que você primeiramente consulta ele, olha qual é a fórmula que você realmente está precisando, o seu paciente está aqui, né? E aí você acerta essa informação. E esse é o diferencial da prescrição com foco em produto manipulado, porque o paciente, ele, muitas vezes, ele fica livre, de repente ele não gosta de cápsula, né? Ele tem dificuldade de deglutição. Então, o paciente mesmo já coloca, não, eu prefiro pozinho ou suspensão. Então, esse é o diferencial, você trabalhar, é até interessante quando ele não amarra a forma farmacêutica, porque a gente pode trabalhar de acordo com a preferência, com a necessidade do paciente e com isso vai contribuir para uma maior adesão ao tratamento. Sim. Teve um paciente que eu peguei na época que eu trabalhava em farmácia, que ele recebeu uma prescrição de 5 gramas de taurina, que era obviamente em sachê. Ele não quis. Ele preferiu tomar 8 cápsulas de taurina de uma vez só do que tomar um sachê. Tá? Então, a versatilidade que a farmácia de manipulação dá. Né? E por último, não menos importante, essa prescrição aqui, tá? Nós temos picalonaticron, ginema e grifônia em um veículo QSP. Mais uma vez, o prescritor não colocou aqui qual é a forma farmacêutica, mas pelo nome, subentende-se, e pela formulação, o que se propõe, subentende-se que seja uma solução, um spray oral, né? Então, aí, mais uma vez, a gente entra em contato. Então, recipiente dá-se mais a entender cápsulas, fórmulas em pó, né? Veículo, fórmulas líquidas, tá? Excelente, muito bom. E aqui ele já amarrou o número de doses, né? Mande 60 doses. Isso. Já aí tá você bem faz o cálculo de volume. Como ele não colocou quanto de volume é a dose, fica até mais fácil, né? Os 3 provavelmente vão ser em pó, algum extrato que seja solúvel no veículo. Então você consegue colocar 2 ml, 3 ml, 5 ml, fica mais fácil de garantir a estabilidade desses pós. Excelente. Mas, George, vamos para a prática, vamos entender como faz esses orçamentos. Vamos lá. Então, sistema, né? Estamos aqui no nosso bom e querido Prime Pharmacie. A propósito, vale a pena você conferir. Vou deixar aqui o QR Code na tela, tá? Clique aqui no link na descrição também e obtenha mais informações sobre esse sistema, que é um sistema incrível. Entre em contato com eles e marca uma reunião demonstrativa para você entender não só sobre esse parâmetro, mas sobre vários outros. Você que é proprietário de farmácia e deseja migrar, você que vai abrir farmácia, vale a pena conferir. Então, estamos falando sobre orçamentos. Onde é que fica a janela onde eu faço esses orçamentos? Então, movimentos, atendimentos, receitas. Então, é uma janela que, inclusive, nós já abrimos outras vezes em outros assuntos, mas nós nunca destrinchamos, né? Nós nunca exploramos ela de forma mais profunda, né? Então, vamos analisar o que nós temos aqui. É muita informação, de fato, né? Na primeira vista, né? Isso, parece muita informação. Primeiro ponto, né? Quando você começa um orçamento, você tem que vir aqui em informações da fórmula, tá? Então, a primeira informação que você vai precisar preencher é o laboratório. Qual laboratório que essa fórmula vai ser produzida, tá? Então, a sua farmácia vai ter aí, normalmente, 3, 4 laboratórios, se você estiver separando ali as cabines, por exemplo, né? Depende muito de como você quer organizar para otimizar os seus processos,
né? Aqui a gente tem alguns aqui que nós recebemos esses cadastros, tá? Então, foi criado o laboratório de homeopatia, o laboratório de cápsulas, que seria o laboratório de sólidos, mas também temos um de sachês e pós fora a parte, e o de dermato, que seria os líquidos e semissólidos, certo? Nosso primeiro exemplo vai ser um exemplo mais simples, que é o de cápsula, certo? Então, vamos para o laboratório onde a cápsula vai ser produzida. Próximo ponto é o forma farmacêutica, ok? Então, dentro desse laboratório vai ter uma série de formas farmacêuticas cadastradas dentro dele, certo? Então, aí você pode organizar o seu laboratório, a sua área de produção, as formas farmacêuticas, onde cada uma vai ser produzida. No caso aqui, o mais adequado é porque a gente fez um cadastro, na realidade foi feito o cadastro pelo próprio sistema, mas esse cadastro, a farmácia mesmo, de acordo com o setor dela, como a já falou, pode fazer. Então, por exemplo, você poderia colocar setor laboratório interno, onde vai produzir cápsulas, sachês, e aqui nessa próxima janelinha, aí aparece cápsulas, sachês, combo cápsula em cápsula, gomas, gotas oleosas, tudo que você vai produzir inerente àquele laboratório. Isso. Tá? E nossa fórmula é uma cápsula, então eu vou colocar a forma farmacêutica cápsulas, certo? Como ela é uma fórmula onde eu vou trabalhar especificamente com as doses, tá? Unidade, podemos dizer assim. Então aqui a próxima informação é o total múltiplo. O que seria total múltiplo? É quantas doses esse paciente vai tomar, tá? Então, vou repetir, doses. Não é a quantidade de cápsulas ao todo, certo? É a quantidade de doses, que são coisas diferentes, certo? Porque aquele conteúdo de uma dose pode... uma cápsula pode não ser suficiente. Então, é necessário 2, 3 cápsulas. Então, se for necessário 3 cápsulas para 30 doses, seria um total de 90 cápsulas. Para o sistema, o que é que interessa? Nesse início, número de doses. Isso. No caso aqui, vamos fazer só 30 mesmo, certo? Enter mais uma vez. Não sei se vocês estão reparando, mas o meu mouse em si, ele não movimenta muito. Eu estou movimentando mais para vocês verem a lista. Se eu for digitando e apertando o Enter, ele já vai passando para a próxima informação. Então, é um movimento a menos que o teu atendente faz e que vai agilizar no processo. Então, vamos fazer uma cápsula de Morosil. Na dose de 250 miligramas. Digitei tudo bonitinho, certo? Então, esse é o ativo que vai estar na minha cápsula, certo? Se eu der o Enter mais uma vez, ele vai ele vai preencher todas as informações que restam. O que resta? Resta a cápsula, resta qual é o recipiente, resta qual é o pote que ele vai, resta o rótulo, resta todas as outras informações. Isso tudo é parametrizado antes, né, que a gente chama de vínculos. Temos aí um vídeo onde a gente fala só sobre vários tipos diferentes de vínculos. Vou deixar aqui, na né? descrição. O vídeo é esse e eu vou deixar aqui, a gente vai deixar aqui na descrição. Isso. Confere tudo, confere tudo, maratona esse quadro, porque, nossa, como eu queria ter tido esse quadro antes. Cada vez mais a gente está falando de informações que se conectam. E rotineiras, tá? né? Isso. Então, a partir daqui, se eu der Enter mais uma vez, ele já vai preencher todos esses outros itens que fazem parte da fórmula no final das contas, certo? Vou dar um Enter. Vocês vão ver aqui atrás que já apareceu. Eu tenho que falar um pouquinho mais rápido aqui. Essa janelinha é o que? Deseja calcular outra fórmula. Se uma prescrição tiver mais de uma fórmula, você aperta em sim, e aí ele abre uma nova janela dessa para você fazer a próxima fórmula e elas vão estar juntas para o mesmo paciente. Se não, você clica em não e você encerra a parte de colocar as fórmulas. É porque acontece isso.
Exatamente. É porque, gente, quando abre a janelinha, a gente vai ter 20 segundos para colocar sim ou não. E se você colocar não, ou então o tempo acabar, ele abre a janela de cadastro. Cadastro de quê? De cliente, tá? Então, vamos dizer que seja um cliente novo. Vou colocar Luiz. Luiz, não tem nenhum Luiz, né? Vou dar um Enter mais uma vez, né? E aí tem algumas informações. Qual é a informação que é indispensável? O nome dele. Nome completo. Isso. As outras informações não são essenciais para você concluir, por exemplo, o orçamento, né? Mas é muito importante que você coloque CPF, porque aí podem ter vários Luiz da Silva, né? A data de nascimento, outras informações fiscais, se ele observações do próprio cliente, então se ele tem alergia a corante amarelo. E aí isso fica cadastrado no cadastro dele, né, essa informação. Não sei se você que está nos assistindo já ouviu falar nesse terminho, né, o CRM. Todo estabelecimento que precise acompanhar o cliente, né? Que tem que acompanhar o cliente. Hoje não dá para a gente ter ali só uma planilhazinha, né? É importante um software de gestão para fazer follow-ups, retornos para o cliente, trabalhar um relacionamento com o cliente, acompanhar a experiência do cliente, né? Então, é fundamental que você tenha um CRM, né? Essa questão de cadastro é fundamental, certo? CRM significa, né, um termozinho em inglês, significa Customer Relationship. Então, é muito comum, né, você escutar esse terminho na área comercial. Qualquer pessoa que atua na área comercial trabalha com esse terminho com muita, né, faz parte da rotina dele, CRM, cadastro do cliente, relacionamento. E essa é uma janela essencial e quanto mais completa, menor risco de duplicidade, riscos de você falar, entrar em contato com o paciente de forma equivocada e comunicação assertiva com o paciente, tá? Sim. Além de você trabalhar um excelente pós-venda. Finalizei. Então quando eu gravar, eu vou gravar aqui. E se eu fechar, ele vai abrir mais uma aba. Qual é essa aba? É a aba do prescritor, que é outra informação que é indispensável. Então, vou criar aqui, vamos dizer que seja um prescritor novo. Então, Tereza. Estou criando nomes aqui completamente aleatórios. Tereza. Próxima especialidade, aqui o que está em azul é o que é obrigatório, tá, gente? Então, especialidade, né, especialidade geral, você pode fazer vários cadastros de especialidades, você pode até fazer aqui mesmo. Cadastros de especialidades, isso é muito importante para no futuro, né, na hora do planejamento, na hora de fazer escolhas e estratégias de qual o público, qual a especialidade que você tem mais demanda. Isso ajuda muito a você ter essas informações. Tá? Gênero, né, o sexo, né, vamos colocar aqui feminino, Tereza. E qual é o conselho? Vamos dizer que ela seja médica, né, e o número né, aleatório. E aí, a partir daqui, a gente já consegue gravar, certo? Então, essas são as informações indispensáveis para que isso chegue que esse orçamento, que esse orçamento chegue nas mãos do cliente, certo? Então, essa foi o modo de fazer um orçamento de uma cápsula, tá? Que é o que mais sai na maioria das farmácias. Vamos agora para semissólidos? Vamos. Então, semissólidos a gente vai para o laboratório que produz os semissólidos, que no caso vai ser o laboratório de dermato aqui, né, gente? Com a gente. Pode ser externo, Isso. né? Pode ter outras nomenclaturas. E dessa vez eu vou fazer sem o mouse. Peguei o mouse. Vamos ver se consegue fazer sem mouse. Então, a próxima informação é forma farmacêutica. Então, se você não sabe o código, você pode dar o tab aqui e aí vai ali para a parte de digitar. Então, creme. Enter.
Então, vamos fazer um creme, né, de quanto, né? Diferente das cápsulas, que é por dose, aqui é um total final, não é mais múltiplo. Está relacionado ao peso ou ao volume. Isso, certo? então... Só você coloca peso ou volume, não número de doses. Isso, então se você vai fazer 30, 50 gramas, 10, 20, 1 litro, né, do que você estiver produzindo, tá? Aqui nós vamos fazer um creme que tem o peso final de 50 gramas, certo? Próxima informação, o ativo. Então, ureia, certo? Então vamos fazer um creme Clássica com ureia. ureia, 10%, vai. 10? Tá. 10. Vamos fazer uma ureia a 10%. Enter. Nossa próxima informação vai ser o veículo, né? Qual é a base que nós vamos incorporar essa ureia. Então, se eu vier aqui em creme base, digitar aqui creme, né? Creme não iônico, tá? Eu posso tanto fazer ele em aberto, assim, né? Creme não iônico, como também você pode colocar ele vinculado a uma forma farmacêutica, para ele puxar automaticamente, assim como esse pente da cápsula. É um pouco mais complicado, né? Como vocês viram lá na nossa aula sobre vínculos, a gente consegue fazer um vínculo específico por ativo, né? Dá mais trabalho? Dá, mas é um trabalho feito de uma vez só, né? Total. Então, vai aí do que você está podendo fazer. Se você está começando do zero, investe nesse tempo, tá? Esse tempo nisso vai fazer muita diferença para ti, tá? Aqui a gente está fazendo manualmente mesmo. Vai otimizar muito o trabalho, o orçamento, né? Isso. Vai proporcionar agilidade aos orçamentos. Então, a próxima informação é quanto de creme, né? No caso, vamos produzir uma bisnaga de 50, né? Um produto tem 50 gramas. E Eu lembrei agora do terror dos farmacêuticos, né? Atendente falando, doutor, vai em qual base? Bota em recipiente, vai isso, vai aquilo. Então, você, farma, quer eliminar essa dor de cabeça, cria esses vínculos. Isso. E aí, seus problemas acabaram. Acabam no instante. Como é um veículo, então ele é QSP, né? Existem vários tipos diferentes de QSP por grama, por miligrama. No caso aqui, vamos produzir 50 gramas, então ele é QSP gramas, certo? Então, vou dar um Enter. Essas são as informações que tem nessa minha prescrição. Mais uma vez, se eu apertar o Enter, ele vai adicionar todas essas informações, certo? Então, ele já formou ali o preço, já colocou todas essas informações. Não vou repetir aqui a parte do cadastro do cliente, então eu vou só fechar. Se eu der Alt F, né, ali, se vocês verem ali embaixo... Mouse, gente. Se vocês verem ali embaixo, cada nome tem a primeira letra sublinhada. Então, se você der Alt e essa letra que está sublinhado, esse comando é executado. Então, Alt F, eu fecho a janela, certo? E aqui a gente encerra a parte do orçamento, tá? Gente, só não considera esse preço que tá assim, um pouquinho fora, tá? Que Sim. É só um teste. A propósito, eu queria fazer até essa consideração, porque um creme com ureia 50 gramas, R$187 está bem acima, né? Então, qual é o legal disso? É que você já percebe o que é que está impactando nesse orçamento que deu acima do padrão. E eu tô vendo aqui, ó, que a quantidade, que o valor calculado pelo sistema 180 foi R$180 do creme base, mas às vezes é um erro de digitação. Essa divergência em orçamento pode estar relacionado à falha na unidade medida ou em relação à própria concentração, né, prescrita. Então já fica de alerta para você, tá? Vamos aproveitar esse tema. Uma das informações, das possibilidades aqui, se você clicar com o botão direito nesse item específico, vai ter várias informações aqui. Uma delas é a ficha do produto. O nosso caso aqui está dando esse problema, por quê? Porque o nosso sistema ele é fictício. Ninguém compra aqui, ninguém gera nota fiscal. Então, se eu abrir aqui a ficha do produto desse meu creme base, o valor dele vai estar completamente
estranho. Então, se acontecer algo parecido com você, né, de ver esse valor estranho, você pode abrir simplesmente a ficha do produto, você gestor, né, e já investigar ali na hora mesmo o que é isso, se tem alguma informação aqui que está errada. Então, isso diretamente na janela do atendimento. Total. E você percebe que ele já puxou, né, a embalagem, né? Isso. Por quê? Porque a gente gerou o vínculo antes. Exatamente. Tá? Muito bom. E aí, tá gostando desse vídeo? Deixa o teu like. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve aqui agora. Sabe por quê? Sabe o que acontece? O que acontece, Jory? A sua base quebra. A base quebra. Quem da área sabe o que é o terror de uma base quebrar. Então, se inscreve agora, compartilha para o teu colega farmacêutico, para o dono da farmácia, para a tua equipe. Mas, Jory, eu gosto de ir além do convencional. Vamos dar um exemplo mais diferente, mais né? Diferenciado? Né? Nós, nesse canal, acho que é uma das coisas que a gente mais fala. Formas farmacêuticas diferenciadas, né? Então, vira e mexe, a gente tá tocando nesse assunto. Já tivemos alguns ABTECs que falamos, no caso, especificamente sobre gomas. Vitamina D. Uau! Né? Então, as formas farmacêuticas diferenciadas, elas podem assustar à primeira vista porque elas fogem do cotidiano, né? Mas muito do orçamento delas não é tão diferente assim das outras fórmulas, né? Eu gosto de pensar, quando eu vou pensar assim no orçamento, como que qual é a forma física dela? Um pirulito, por exemplo, ele é um sólido, é uma unidade. Então, essa minha dose, ela está por pirulito. Então, na hora de fazer o cadastro, por exemplo, da forma farmacêutica de pirulito, né, já temos também um vídeo falando sobre cadastro de forma farmacêutica. Né? Na hora de fazer o cadastro, como é por doses, eu sei que lá, na parte do cálculo, eu vou colocar por múltiplos. Sim. Então, colocar ali na hora de fazer o orçamento 17, 20 pirulitos, né? Ao invés de pesar uma quantidade total, enfim, né? Para tentar deixar a forma mais prática do teu atendente fazer, certo? Já todas essas formulações estão no Manipus Suplementos Pro, né? Sim, inclusive são todas, tem as fórmulas lá, modo de preparo, tá tudo lá, inclusive. Então, ó, vou deixar aqui o link também, tá? Do Manipus Suplementos Pro, que é um curso online, 100% online, que você pode aprender a manipular formas diferenciadas em apenas 17 dias. Isso. Então, vamos agora para a demonstração, né? De uma forma específica dentre essas aqui. No caso, vamos fazer dessa vez o shot. Shot? Nós fizemos um vídeo de protocolo de shot emagrecedor. Não sei se está aqui no canal ainda. Por isso que eu recomendo que você tem que assistir tudo e não pode deixar o vídeo para depois, gente. Porque periodicamente nós tiramos vídeos, né? E colocamos novos, mas tem vídeos que não voltam mais. Então aproveita e maratona aqui. Isso. Mais uma vez, se a gente está falando de atendimento, movimentos, atendimento, receita, certo? Então, até aqui a mesma coisa. O que vai mudar, né, é justamente a forma farmacêutica. Estamos falando de shot, então ele é um líquido. Então, nós vamos para o laboratório de líquidos. No caso aqui, o dermato, mas entenda como laboratório de líquidos e ciências sólidos. Porque assim, na legislação, ela não difere, ela coloca só laboratório de líquidos, líquidos semissólidos. Mas aqui no nosso trabalho de consultoria, na prática, a gente recomenda que os líquidos sejam um subsetor do laboratório interno, tá? Só um parênteses aqui. E aí, vocês vão ver aqui que tem dois cadastros, foram testes meus. Nós vamos usar o cadastro Flaconex, né, para até associar um pouco a embalagem que vai ser vinculada. É um ponto muito importante. Se você quer que essa forma farmacêutica, que o teu produto puxe a embalagem X, você precisa criar uma forma farmacêutica específica para que ele coloque essa embalagem, certo? Então, Flaconex. Vou fazer
30 unidades de flaconetes, ok? Então, como ele está em doses, eu vou colocar aqui 30, certo? Vamos fazer flaconetes de quê? De L, não era para ter dado um Enter, L-carnitina, certo? Sei lá, 1 grama de L-carnitina no meu veículo que está ali dentro desse líquido, né, desse flaconete, que eu vou usar o sorbitol como veículo, né? Sorbitol. Que o meu flaconete, ele tem um volume de 10, então vai ser 10 QSP. Opa. QSP em ml. Se eu der Enter mais uma vez, aí ele calcula todo o resto, como nós já vimos algumas vezes hoje, certo? Então, depois que você decifra, né, como que essa forma farmacêutica funciona, fica mais fácil de você conseguir fazer o orçamento e de você passar e treinar o teu... A tua fórmula, você tem que deixar a tua... Você pode já criar um vínculo, se é uma fórmula recorrente, né? O que é que vai num shot de L-carnitina. Ou deixar a tua equipe treinada, né? Você tem, por exemplo, uma base específica para o shot, né? É importante, por exemplo, uma base sugar free, tá? Sem açúcar, por exemplo, né? Eu tenho alguns que usam xarope diet, que é meio que sem sentido, né? O xarope ele é açucarado, enfim. Então, você vai colocar ali a nomenclatura de acordo com o padrão da tua farmácia, tá? Vamos lá, Jordan, mas em resumo, vamos falar aqui para o pessoal fazer um resumão sobre os 3 pilares para gerar uma agilidade nesse orçamento. Vamos, e sim, vocês viram que em vários momentos eu precisei fazer alguns movimentos a mais. Exemplos, unidade, né? É o primeiro pilar aqui. Unidades de medida, no caso da matéria-prima. Eu sempre estava ali fazendo o quê? 250 e digitava miligrama, né? 1 grama. Eu sempre estava colocando as unidades. Isso do cadastro do produto, você consegue fazer com que aquela matéria-prima sempre tenha aquela unidade convencional. Padrão. Onde ela sempre é prescrita. Por exemplo, picolinato de cromo, normalmente é em microgramas. O ideal é que você já deixe um padrão em microgramas. Isso, né? Inclusive ajuda a manter a atenção. Por exemplo, se o prescritor, por acaso, né, se ele ainda prescreve à mão, na hora de escrever o microgramas, parece miligramas. Então, na hora que você coloca a matéria-prima, já vai a unidade padrão. Se o teu atendente vê essa diferença, ele fica atento. Será que é isso mesmo? Já liguei um alerta, isso, né? Muito bom. O segundo é vínculos, né? Até falamos aqui várias vezes. Por exemplo, o vínculo de embalagens. Isso acelera muito o processo. O vínculo de recipientes também, né, que você não precisa ficar adicionando. Tem algumas formas farmacêuticas que eu gosto de deixar o recipiente um pouco fora, por exemplo, sachês, né, porque vai que ele tem alguma necessidade específica de um sachê sem sabor, né, ou então ele gosta de um sabor específico, então eu consigo personalizar ainda mais, né, e padrões, né, a fórmula padrão. Então, se você, por exemplo, está propagando ali uma fórmula X... Que sai com muita frequência, né? Vamos colocar aqui goma de verisol, goma de creatina, chocolate emagrecedor. Isso, você pode fazer uma fórmula, né? Salvar uma fórmula, podemos dizer assim, que aí o teu atendente só coloca o nome dessa fórmula e aí o orçamento, ela abre essa fórmula e cola, basicamente. É um grande copia e cola, né? E aí agiliza o processo, principalmente quando a fórmula é muito grande. Total. Nossa, uma fórmula do crescimento, aquelas fórmulas que tem 10 itens, né? Que são corriqueiras, é muito interessante você já deixar
como fórmula padrão. Se você quiser saber mais sobre essas fórmulas padrões, né, como padronizar as fórmulas lá para o teu orçamento, deixa aqui um comentário, escreve aqui eu quero, e aí a gente faz um vídeo explicando como fazer esses padrões. Bom, então esse é mais um ABTech. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, ativa as notificações e se inscreve no canal. A tua audiência, a tua contribuição é muito importante para nós e desde já agradeço, né, a tua participação aqui. A tua participação é o que faz o nosso canal crescer cada vez mais, é o que nos move para estar aqui. Sim. Nesse vídeo às 8 horas da noite, né, Jer? Cansados, a realidade do criador de conteúdo. Realidade real, mas estamos aqui firmes e fortes para você. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.